meninas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, essa disponibilidade, esse carinho e essa atenção. Tá? Para nós, realmente, é muito, muito, muito bom estarmos juntos e estar dividindo tudo isso. E que bom, né? Esse lado da pandemia, né? Vamos fazer a limonada, a caipirinha com esse limão, né? Que a gente está podendo tá mais junto, apesar de longe. E é isso aí. A gente está querendo ouvir vocês. Tá? Para todos que estão aqui, boa tarde. Diga, Marilza. Como a gente agora está abrindo para outras pessoas que não só os que frequentam o Aconchego, eu acho interessante a gente fazer uma apresentação de quem somos nós, né? Sim. O Aconchego, ele é uma OSC, né? Uma organização de sociedade civil, né? É um grupo que começou em 1997, esse ano em dezembro a gente vai completar 23 anos, né? Quem assistiu a live da semana retrasada, que foi com Paulo Sérgio e a Sueli, ouviram que inclusive são os tios das duas palestrantes de hoje, né? Pôde conhecer um pouquinho da história do Aconchego, porque foram eles, o Acalanta, esse grupo de São Paulo, que nos incentivou muito e ajudou na criação aqui do Aconchego em Brasília. O Aconchego surgiu na época por iniciativa até da Vara da Infância. Na época eu atuava na Vara da Infância, eu e uma outra colega participamos de um encontro nacional de grupos de apoio à adoção, onde nós conhecemos, então, o Acalanta e vários outros grupos. E, a partir daí, a gente pensou, poxa, Brasília, capital da República, não tem grupo de apoio à adoção, no Brasil isso já está, né? Vamos levar a ideia. E foi com pessoas tipo o Dete, que está até hoje com a gente, né, Detão? Soraya depois e vários outros que encamparam essa ideia, é que o Aconchego está hoje, né, podendo completar esses 23 anos. Inicialmente, a gente pensou em trabalhar muito pelas adoções, que a gente chama adoções necessárias, as adoções tardias, interraciais, mas isso se ampliou ao longo do tempo, né? As necessidades foram se ampliando e hoje o Aconchego ele tem por missão atuar pela garantia do direito de toda criança e adolescente à convivência familiar e comunitária. Então, ele tem várias outras frentes de trabalho, vários outros projetos, que depois, quem tiver interesse, pode entrar no site, no Instagram, né, para conhecer um pouco mais. É o apadrinhamento afetivo, é o irmão mais velho, enfim, tem várias, é o clique, tem várias frentes onde a gente atua tanto com as crianças em abrigo, os adolescentes em abrigo, como também com as pessoas que pretendem a adoção, habilitados ou não, né? Uma das frentes que a gente chama encontros, né? Que é uma vez por mês, onde a gente atende as pessoas pretendentes à adoção. Tem o grupo dos habilitados, o grupo dos não habilitados. E a nossa intenção é de estar junto, trabalhando por adoções que tenham sucesso, adoções seguras, onde a gente veja cada vez menos devoluções de crianças, né? A gente sabe o tanto que isso é difícil, tanto para quem acolhe, e especialmente para a criança, para o adolescente que vive esse tipo de situação. Então, esse é o nosso objetivo com os encontros. E como a Soraya falou, com a pandemia, os encontros ficaram inviabilizados. E a gente pensou, bom, vamos ter que inovar, vamos ter que criar. E o recurso tecnológico que está aproximando as pessoas hoje é esse, né? São as redes. E a gente começou, então, fazendo lives, primeiro só internas, só o nosso grupinho para conversar e tal. E aí depois a gente pensou, não, mas por que a gente não amplia isso para outras pessoas que possam ter o mesmo interesse, inclusive aproveitando e trazendo pessoas que estão longe, vamos dizer assim, em outros estados, mas são pessoas do movimento da adoção, pais adotivos, profissionais, enfim, que trabalham com adoção e que podem estar enriquecendo esse nosso trabalho de preparação para as pessoas no caminho da adoção, né?
Então, hoje a gente está trazendo, então, a Paula, que é educadora, a Maria Amélia, que está trabalhando, as duas são voluntárias no Acalanto, né? O grupo Associação Acalanto de São Paulo, capital, elas já são a segunda geração, né, gente? Que atua primeiro seus pais, né? Agora vocês já estão também à frente dos trabalhos no Acalanto, a segunda geração já no Acalanto. E então elas vão estar... a Maria Amélia, como eu estava falando, ela é multiplicadora nos assuntos de comunicação não violenta, adoção interracial. As duas vivenciaram muitos tipos de adoção na família, né? Adoções interraciais, grupos de irmãos, enfim. Elas têm a vivência também da família delas, né? Além da experiência profissional que elas seguem hoje. Então, a gente vai estar ouvindo elas agora. A gente está pedindo que as questões, gente, sejam encaminhadas pelo chat para, ao final, a gente poder organizar e levar a elas as questões, tá bom? Então, quem tiver questões já ao longo da fala, já pode ir colocando lá no chat, que a gente vai organizar e, ao final, vai procurar responder todas, ok? É isso, Sô? Tem mais alguma coisa? Podemos começar? Não, está perfeito. Tá? Né? Bola para frente. Eu acho que elas vão estar falando da relevância do tema também, né? Quando a gente escolheu o tema de hoje. Mas, assim, o que nos motivou é que, na verdade, todo projeto ele parte de um sonho. Se a gente não sonhar, ele não se torna um projeto, ele não vai ser idealizado. E na adoção, talvez ela até tenha essa particularidade, né? De talvez gerar um pouco mais essa expectativa de que é possível construir, idealizar esse filho, né? Porque você vai lá e tem aquela coisa que todo mundo tem que preencher, que é o perfil do filho. Que filho é esse que eu quero? É menina, idade, enfim. Você tem algumas opções de escolha, entre aspas, se a gente pode dizer assim, e que talvez isso fortaleça nas pessoas esse sentimento de que esse filho pode ser idealizado. E a gente sabe que o tanto que a vivência, a realidade precisa estar ajustando esse sonho para realmente ser uma vivência feliz, né? Então, a gente vai estar lidando um pouco com essa coisa do filho que se idealiza inicialmente, com o que é real e o que é possível de se viver com esse filho, né? Para uma adoção feliz para ambos os lados. Então, podemos começar, meus amores. Só um pouquinho, Marilza. A Júlia, a Ju está querendo falar, está pedindo para falar. Ju. Eu já fui super contemplada. Oi, gente, boa tarde. Eu fui contemplada, era no começo que eu ia falar um pouquinho sobre essa questão que o acolhimento que a Marilza já encaminhou, né? Vamos ouvir as meninas, estou super ansiosa para ouvir. Então, manda ver. Então, vamos lá, Paulinha e Maria Amélia, com vocês agora. Então, boa tarde, eu sou a Paula e agradeço a oportunidade de estar conversando um pouquinho com vocês, agradeço o GA Aconchego, na pessoa da Marilza, da Soraya, de todo mundo que está escutando a gente hoje. E para a gente conversar um pouquinho, o tema que nós combinamos foi falar sobre o filho ideal e os desafios da educação familiar na contemporaneidade. É legal, como vocês estão me conhecendo hoje, a maioria, né, a grande maioria, que vocês entendam de que lugar que eu falo. Então, eu sou educadora de profissão, né, trabalho na educação pública da cidade de São Paulo há mais de 21 anos, e eu já nasci numa família adotiva, né, eu já nasci numa família multirracial e adotiva. Então, como sobrinha, né, sobrinha adotiva, e depois o meu grupo familiar mais propriamente dito, nós somos 14 filhos, 11 biológicos e 3 adotivos. Então, e na nossa construção familiar, várias adoções aconteceram
nós nos construímos com várias experiências, para além da questão da diferença de cor de pele, as diferenças de vivências, de adoção de adolescentes, de crianças mais novas, problemas de saúde, enfim. Nossos irmãos, todos nós, temos uma característica peculiar da construção da nossa família, que foi assim que a nossa família se concebeu. Não é nenhum projeto diferente, é só mesmo nossos pais queriam ter uma família com muitos filhos e foi dessa forma que nós construímos a nossa família, né? Acho que a Mari também pode, a Mari é minha irmã, acho que pode se apresentar, né, Mari, também? Sim, é que você falou 11 biológicos e 3 adotivos. É o contrário. São 3 biológicos e 11 adotivos. Isso. Bom, São biológicos e adotivos, mas essa é uma conversa para outro dia. Eu sou a Maria Amélia, sou irmã da Paula. Eu sou voluntária no Acalanto há um tempinho já, não sei dizer quanto, mas acho que uns 2 anos, né, Paula? Uns 2, 3 anos. Venho trabalhando essas questões da comunicação não violenta e da adoção interracial. Minha formação é em arquitetura e urbanismo, mas pelo meu contexto familiar, né, e eu vim estudando essas questões até mesmo como processo de autoconhecimento e que eu julgo essenciais de serem trabalhadas com o pessoal, os pretendentes à adoção, né, e vim me especializando também nessa questão da comunicação não violenta. Eu sou filha por adoção, fui adotada aos 9 meses, e eu acho também que o meu lugar de fala enquanto filha, a adoção contribui muito para os pais entenderem o que os filhos mais tarde vão passar, né? E acho que é isso. Estou aqui, a Paula vai, né, destrinchar o tema, primeiramente, e eu vou focar lá no final falando um pouquinho da comunicação não violenta. Isso. Lá no Acalanto, há 21 anos, eu sou uma das pessoas responsáveis, fui por 20 anos responsável pelas reuniões que a gente chama de reunião temática, que elas acontecem todo o 3º sábado do mês, e nesse grupo nós temos um encontro dos pretendentes para adoção e com os pais que já adotaram, porque a gente sempre conversa nessas reuniões sobre temas relacionados à construção das relações familiares e algumas questões propriamente dita da adoção. Do ano passado, desse ano, final do ano passado para cá, eu passo a fazer parte, junto com a Maria Amélia e com a minha mãe, do grupo chamado Para Começo de Conversa, que é um grupo específico que nós no Acalanto temos, com os pretendentes para adoção, e nesse grupo nós conversamos dos temas mais importantes que todo pretendente à adoção precisa escutar para iniciar seu processo de autorreflexão, para poder, então, desempenhar com a maior potência possível o seu papel de pai e de mãe na relação da criança que vai ser concebida por adoção, né? E por conta, então, desse meu caminhar, uma das coisas que, junto com o grupo, os estudos, enfim, que a gente conseguiu construir, foi esse tema da questão do filho ideal e os desafios da educação familiar na contemporaneidade. Quando a gente fala do filho ideal, esse processo de idealizar essa criança, ele passa por qualquer tipo de maternagem, de paternagem. Todo pai, toda mãe passa por esse processo onde ele imagina como seria essa criança e quais seriam as características dessa criança, características físicas, características emocionais, como que esse vínculo familiar se daria. Esse processo é um processo natural que toda pessoa que tem o desejo de ser pai e de ser mãe, ele passa. Assim como quando cai a ficha. Todo pai, toda mãe também passa por um momento em que entende
que existe uma diferença muito grande do filho que se idealiza e do filho real, que é o filho que eu vou conhecer. Com o processo de adoção, não vai ser diferente. A questão mais importante nas questões da adoção é que normalmente nós temos a oportunidade de refletir mais sobre isso. E isso faz com que nós possamos então desenvolver o nosso papel de pai e mãe com mais condição, com mais assertividade do que aqueles que não puderam refletir, não ouviram palestras, não trocaram ideias em grupos, que a maternidade biológica, muitas vezes, ela não proporciona esses momentos tão importantes que os grupos de apoio à adoção proporcionam para os pais adotivos. Então, a gente consegue, nos grupos de adoção, nos prepararmos melhor para sermos pais melhores dentro das nossas potências. E uma das questões é conseguirmos, então, fazer essa ponte do filho que eu idealizo para o filho que existe na realidade. O filho ideal é aquela pessoa fantasiada, é aquela pessoa sonhada. E no sonho cabe tudo. No sonho tudo é lindo, tudo é perfeito, tudo é completo. Porém, nós seres humanos provamos todos os dias para nós mesmos e para os nossos familiares e para a sociedade que nós não somos completos, que nós somos recheados de imperfeições. Portanto, quando a gente pensa e fantasia uma criança, a gente não imprime nessa fantasia as características que acontecerão da incompletude, né? Paulo Freire fala muito disso, que feliz é aquele que reconhece a sua incompletude, que sabe que não é completo, que entende as suas faltas, né? Feliz é o pai e a mãe que sabe que falta nele e que falta no filho e que tudo bem, e que todos estamos aqui para completando um pouco dos que nos faltam, e que esse é um processo sem fim, né? Nos falta muito para, apesar de já termos conquistado muitas coisas, sermos pessoas conscientes, que refletem nas próprias atitudes, nos falta muito. Essa é a nossa realidade. E assim é a realidade com que nós encontramos as crianças que estão liberadas para adoção, né? Não é justo nós esperarmos que qualquer um dos nossos filhos tenham a responsabilidade de responder a todos os nossos desejos, todas as nossas fantasias em relação do que seria bom no nosso filho e na nossa filha. Não é justo que nós tenhamos, que a gente coloque sobre os ombros dos nossos filhos essa responsabilidade de serem o que nós queremos que eles sejam e não o que eles são de fato, né? Que eles não sejam valorizados pelos que eles são, e sim que eles entendam que eles possam se desenvolver apesar de todas as nossas fantasias, né? Quando a gente sobrecarrega o outro, qualquer outro, seja o nosso filho, seja o nosso companheiro, a nossa companheira, com a nossa subjetividade, a gente está fadado a ter uma relação frustrante, porque a gente quer que o outro seja responsável pela que nós esperamos dele e achando que se ele corresponder a todas as nossas expectativas, a gente vai conseguir ser feliz, a gente vai ter uma vida plena e harmoniosa. Não é diferente quando a gente imagina o filho. E é um caminho muito, muito perigoso para as relações familiares quando a gente não entende que precisamos ter aceitação de tudo o que nos falta, de todos os nossos defeitos, e que, apesar de tudo isso, nós vamos construir ótimas relações, vamos conseguir ter uma vida extremamente satisfatória. A gente precisa enlutar esse filho sonhado, quando a gente fala de adoção e quando a gente fala de ser pai, de ser mãe. Quando a gente vai ser mãe e pai por adoção, a gente também precisa enlutar o corpo grávido, né? O sonho de gestar esta criança. E todos esses processos, eles precisam partir de um desenvolvimento de uma consciência, de uma compreensão, que muitas vezes a gente precisa ter um apoio.
dos grupos de adoção e, às vezes, até mesmo um apoio terapêutico, porque esses processos de enlutar esse filho ideal, muitas vezes, tem a ver com também enlutar esse filho biológico, de enlutar esse corpo grávido. São processos que pessoas passam com maior facilidade e algumas passam com maior dificuldade. É necessário que a gente se volte para os nossos sentimentos quando a gente pensa nesses temas, e se a gente precisar pedir ajuda, que a gente tenha humildade e faça isso, né? A partir do momento que eu consigo, então, abrir mão dessa figura quase que mitológica, enigmática, fantasiada desse filho ideal, e começo, então, a entender que eu vou adotar uma criança que já existe e que ela tem determinadas características e vive numa determinada condição, eu consigo, então, trazer para a minha realidade, para as minhas possibilidades, um entendimento de que eu quero conhecer essa criança real que está disponível para adoção. As crianças disponíveis para adoção, muitas vezes elas, de maneira geral, aqui se a gente pensar no Brasil, elas têm algumas características gerais, né? Elas são, a maioria, maiores de 2 anos de idade. Elas são crianças, algumas pessoas vão chamar de afrodescendentes, outras crianças vão chamar crianças pretas, crianças negras, mas elas são crianças negras, na sua maioria. E elas são crianças que têm já impresso nelas uma marca de estresse, né? Por quê? Porque elas já tiveram experiências anteriores que as marcaram, de maneira geral, a criança disponível à adoção, e que tem a ver com o quê? Tem a ver com as experiências intrauterinas delas, tem a ver com as experiências anteriores, com os laços das famílias biológicas, se elas tiveram experiência com a família biológica, ou então experiências anteriores de abrigamento. E ainda tem a ver com o próprio estresse do abandono, né? Da desvinculação com a sua família de origem. Essas características que eu disse, de experiência intrauterina, estresse do abandono, experiências anteriores de ou abrigamento e família de origem ou só abrigamento, não importa a idade que a criança chegue, né? Mesmo um bebê, ele vai ter passado por estas questões, assim como até os adolescentes também passarão. O que vai fazer a mudança é, dentro de cada uma dessas características que eu disse, o tempo de permanência na situação. Quanto tempo ele ficou na família de origem e quanto tempo ele ficou de abrigamento e as condições e motivos que levaram a essa família perder o poder familiar, enfim, né? Se for uma situação de mais ou de menos violência, porque sempre há uma ruptura quando, né? Então, quais são as características gerais? Eles têm características físicas, como eu disse, são crianças negras, né? São crianças com mais de 2 anos de idade. Psicologicamente, eles têm a característica que a gente chama, elas estão num estado de sofrimento. Quer dizer o quê? Assim como a água tem os seus 3 estados, o sólido, o líquido, o gasoso, a criança, ela também está no estado de sofrimento, porque ela está sob um estresse que faz com que ela esteja diferente da sua potencialidade, ela esteja um pouco, ela está machucada, né? Ela está privada de convivência familiar, ela está privada de autorização, muitas vezes emocionais, por medo, por conta dessas experiências de se vincular e de acreditar no amor de um adulto por ela, de uma relação de confiança, que ela possa se entregar para essa família. Então, esse estado de sofrimento, esse estado de estresse é muito real para a criança que está liberada para adoção. E
Fora tudo isso, ela tem todas as suas potências a ser desenvolvidas, potências intelectuais, potências cognitivas, potências artísticas, potências emocionais, que os pais adotivos precisam desenvolver uma percepção para essas necessidades, para essas potências e assim então fazer um investimento para que elas consigam aflorar. Quando a gente fala, então, que o filho real é um filho que tem todas essas experiências, essas características, e que ele está descolado dessa criança fantasiada, eu também preciso levar em consideração alguns outros valores que eu vou conversar um pouquinho com vocês, para a gente entender, então, quais seriam os desafios para educar essa criança real, né? Porque para educar essa criança real, que está nesse estado de sofrimento, eu tenho que também entender quais são os valores que eu quero e quais passar para essa criança e quais são os valores que a sociedade vai passar para essa criança. Veja bem, hoje as famílias, elas se arranjam, né? Existem vários tipos de arranjos familiares, elas são constituídas de várias formas. Famílias homoafetivas, famílias monoparentais, famílias de grupos de irmãos. Existem muitos tipos de arranjos, né? De maneiras de se formar uma família hoje na sociedade. Mas a contemporaneidade traz para essas pessoas alguns desafios de valores que vão influenciar diretamente nos valores familiares e que vão, então, influenciar diretamente no tipo de educação que eu vou dar para essa criança real que existe e que vai ser meu filho, né? Se a gente fizer uma pesquisa assim bem por cima, quais são os valores hoje da contemporaneidade, vocês vão entrar em contato com os seguintes valores. Valores de solidariedade, valores de coletividade, de liberdade, de singularidade e de igualdade. Todos esses valores, eles são considerados hoje os valores mais importantes para a nossa sociedade. E quando a gente pensa em família e criação de filhos, a gente pensa que nós vamos criar os nossos filhos para viver nesta sociedade. Aí vocês podem pensar assim, mas Paula, você está dizendo que esses são os valores da sociedade, mas a nossa sociedade ela é egoísta, ela é capitalista, ela trabalha para as pessoas ficarem competindo. Então, veja bem, existem os valores da sociedade, existem as práticas das relações da sociedade. Esses valores que eu disse de solidariedade, de coletividade, de liberdade, de singularidade, de igualdade, são valores que nós entendemos como universais e necessários para que a nossa sociedade evolua. E que são a partir desses valores que as famílias precisam criar seus filhos para que eles tenham autonomia e consigam viver numa sociedade melhor do que a nossa, né? Então, pensando nesses valores e pensando nesse filho real, nós temos no Acalanto trabalhado bastante na perspectiva da educação positiva, né? A educação positiva, ela é baseada na psicologia cognitiva comportamental, né? Uma das psicólogas que mais escrevem sobre o tema é a Jenny Nelson. E ela diz assim que as crianças agem melhor quando elas se sentem melhor. Se a gente lembrar das características das crianças liberadas para adoção, pensando que elas estão no estado de sofrimento, estar no estado de sofrimento não é estar na sua melhor performance. Portanto, nós precisamos, enquanto pais adotivos, pensando nessas concepções de valores da contemporaneidade, entendermos que um dos nossos papéis, uma das nossas funções, é desestressarmos essa criança de maneira que ela se sinta melhor e que assim ela consiga aprender melhor.
quando a gente entende que uma das funções da paternidade hoje em dia adotiva, dentro dessa contemporaneidade, é desestressar, tirar essa criança do seu estado de sofrimento e assim, então, entendê-la como um sujeito de direitos e escolher que as nossas relações sejam baseadas nas transparências e nas potências das pessoas envolvidas, eu vou conseguir, então, educar esse meu filho para que ele consiga ter autonomia, que ele consiga se desenvolver como sujeito e ter uma experiência de amor muito forte nas relações familiares, né? A educação positiva, ela visa ensinar habilidades sociais, né? Se eu penso nesses valores da contemporaneidade, eu preciso encontrar caminhos que o meu filho consiga desenvolver habilidades sociais para viver nessa sociedade. Quais seriam as habilidades sociais, então? Seriam habilidades de respeito, autonomia, autodisciplina, empatia e capacidade de resolução de problemas. Então, como é que eu faço essa ponte entre o filho real? Então, se eu já enlutei meu filho fantasia, ele está enlutado, eu já abri mão dessa fantasia, eu já conheço meu filho real, eu entendo que o meu papel é um papel de desestressar esse meu filho que está em estado de sofrimento, para que ele se desenvolva enquanto sujeito. Para uma sociedade que tem esses valores, eu preciso ensinar essas habilidades sociais. Quais são os caminhos que eu, como pai e mãe, vou ter e vou construir, né? Aí, então, por isso que eu trouxe a educação positiva. Porque o grande objetivo da educação positiva é melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Hoje existem várias teorias, abordagens que fazem algumas sugestões, né, para encontrar esse caminho. Eu gosto muito da educação positiva e desculpe, a educação que eu acredito para educar tanto os meus filhos quanto os meus alunos, e a gente tem praticado bastante em família, né? Porque a educação positiva, ela é uma educação que acredita no poder do exemplo. Ela acredita no exemplo, no encorajamento e no apoio, né? Sem que seja necessário usar castigos e recompensas, que é bastante difícil. Minha geração, nossa geração, todos nós que estamos discutindo aqui, a gente é uma geração de transição. A gente viveu coisas enquanto crianças, tivemos experiências enquanto crianças, mas as nossas experiências de educação familiar não funcionam para as famílias de hoje. Não funcionam para as crianças de hoje, porque são outros tempos. Então, nós precisamos pensar como é que eu vou, como pai, como mãe, conseguir ser um líder positivo dessa família, entender o meu papel de adulto. Eu sou o adulto da família, então, portanto, eu vejo meu filho como ser de direito, um sujeito de direito, mas eu entendo que eu estou, sim, responsabilizada por liderar essa relação familiar até que ele tenha autonomia e idade suficiente para se guiar por si só, né? Como é que eu vou fazer uma relação onde que a base seja o respeito, a empatia, a gentileza, a promoção de autonomia, sem deixar de estabelecer limites? Porque o que a gente entende? Junto com essa compreensão que a criança de hoje é um sujeito de direitos, nós temos uma percepção de que muitos pais estão perdendo a mão e abrindo mão da questão de colocar limites para os filhos, estão se colocando na posição de amigo dos filhos, né? De igual para igual nesse sentido. Tem problema você ser amigo do seu filho? Claro que não.
É esperado que você seja amigo do seu filho, mas é esperado primeiro que você seja pai e mãe. Pai, amigo. A mãe, amiga. Não amigo, mãe, amigo, pai. Que você seja uma liderança firme e gentil. Para que a gente consiga ser uma liderança firme e gentil para educar nossos filhos na contemporaneidade, nós vamos ter que desconstruir a ideia da disciplina tal qual nós tivemos quando nós fomos crianças, né? Nós, adultos, concebemos de maneira errada a disciplina que nós tivemos lá na nossa infância. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de disciplina para que a gente consiga ser um adulto firme, gentil, um exemplo para os nossos filhos e que a gente consiga basear nossa relação no respeito. Eu consigo basear as relações com os meus filhos no respeito quando eu considero a etapa de desenvolvimento que ele está e considero a sua individualidade. Quando eu consigo fazer essas duas coisas, conheço e considero a etapa de desenvolvimento que meu filho, que minha filha está, entendo que ele é um indivíduo, sujeito de direitos, eu já estou a um passo de conseguir ser um líder firme e gentil. Porque eu não vou esperar dele o que ele não pode me dar. Se eu faço a adoção de uma criança de 5 anos de idade, que passou por um abuso sexual, eu, conhecendo as fases de desenvolvimento e conhecendo um pouquinho sobre a individualidade dessa criança, eu vou saber ser um exemplo e respeitar os limites que essa criança, que agora estou construindo essa relação de pai e filho, de mãe e filha com ela, que ela pode, então, eu não vou cobrar dela algo que ela não tem ainda a maturidade para me entender, para me escutar. A relação não vai ser sobre as minhas necessidades, a relação vai ser sobre as necessidades da criança, a necessidade dela. E aí, então, eu consigo escolher quais serão as batalhas da disciplina que eu vou escolher, que eu vou viver com ela e vou conseguir entender. Eu não vou, por exemplo, forçar, como eu disse, uma criança que sofreu um abuso sexual, dizendo para ela que ela é mal educada se ela não beijar e abraçar todas as pessoas que ela conhecer. Eu não vou brigar com ela dizendo, você está sendo mal educada. Quando eu disser para você, vai, abraça seu tio, dá oi para ele. Abraça, dá um beijo. Se eu trabalho, acredito na educação positiva, eu jamais vou forçar uma criança que viveu uma situação dessa a fazer isso. E não vou achar que é problema nenhum se ela só der um tchauzinho de longe ou só falar um oi. Eu vou achar que já está ótimo, porque ela está conseguindo ser o máximo de educada, está sendo educada, está cumprimentando, e eu estou conseguindo, então, entender a sua individualidade. Assim também, como quando, se eu conheço o desenvolvimento e a individualidade das crianças, sei que é meu filho que chega, ele é diferente do que eu fantasiei e ele passou por um estado de sofrimento, eu não vou, e por exemplo, aos 12 anos de idade ainda faz xixi na cama, como aconteceu, a gente conhece casos assim, eu não vou diminuí-lo por isso, dizendo, você tem 12 anos de idade, o quê? Você ainda faz xixi na cama? Que isso? Achar que porque ele está em uma semana na minha casa, isso vai como um estalar de dedo, porque afinal de contas ele é tão sortudo de ter uma família agora que essas características vão desaparecer. Não. Se eu entendo essa criança real, que é meu filho, se eu entendo sobre etapas de desenvolvimento e respeito a sua individualidade, entendo como sujeito de direitos, eu vou fazer outras escolhas para educá-lo. Não vai ser diminuindo, não vai ser desencorajando, achando que eu dando um castigo ou uma recompensa, que eu vou conseguir fazer com que ele, de fato, avance em seu desenvolvimento e
desenvolva toda a sua potência. A abordagem da educação positiva consegue nos trazer toda essa compreensão. Agora a Mari vai falar um pouquinho para vocês de uma... são duas questões complementares, né? Eu entender a abordagem da educação positiva e eu entender a abordagem da comunicação não violenta para que eu consiga estabelecer com meu filho, com a minha filha, um nível de compreensão, de relação e de comunicação, a qual eu consiga ser esse adulto exemplo firme e gentil e que respeite meu filho e minha filha nas condições que ele chega e ajude-o a avançar e ser a sua potência. Tá? Vamos lá, Mari. Bom, então, que nem a Paula já falou, a comunicação não violenta conversa muito com a proposta da educação positiva, né? Ela nasce através do Marshall Rochenberg, do Marshall, e ela nasce já com o Marshall já vê um potencial de transformação social nessa abordagem, né? Tem gente que fala que é ferramenta, e eu acho que o próprio nome não ajuda muito, porque quando a gente fala o nome parece que está se restringindo a uma ferramenta de comunicação, mas ela é muito mais do que uma ferramenta, ela é um modo de entendimento onde a pessoa, o relacionamento vai se dar através da expressão e da escuta consciente, né? Então, a educação positiva, ela traz muito entendimento de como criar, né, os filhos, como ter esse olhar para os filhos. Mas para a gente desenvolver esse nível de empatia, eu acho que o primeiro passo, e é o que a comunicação não violenta propõe, é da gente ressignificar essas questões em nós primeiro, né? Então, assim como para a gente escutar o outro, a gente precisa aprender a escutar nós mesmos, aprender a escutar os nossos sentimentos, entender quais são as nossas necessidades para poder expressar esses sentimentos e necessidades e poder começar a se relacionar dessa maneira diferente, pensando em dar o exemplo para que aquela criança consiga estabelecer esse nível de relação. E a gente não aprendeu, né, a escutar os nossos sentimentos, a gente muitas vezes não sabe, né, tem uma ideia de que sentir é feio, de que chorar, né, quem nunca escutou, chorar é feio. Então, o Marshall, ele traz alguns apontamentos, ele não vai se aprofundar tanto nisso, mas ele sempre traz que nossa relação é baseada na competição. Isso, depois ele comenta, né, das estratégias da comunicação não violenta, mas essa questão de ser baseada na competição ficava muito martelando assim na minha cabeça e eu ficava pensando por que a gente é baseado, né, na competição. Por que a gente se relaciona dessa maneira? E aí, tem uma autora que chama Brené Brown, que ela tem até um documentário no Netflix, tem um TED também, eu não lembro o nome, mas depois eu posso pegar, que ela vai estudar a questão da vulnerabilidade. Ela vai estudar essa questão da gente achar que a vulnerabilidade é feio, é fraqueza, é sinal de fraqueza, e vai trazer uma outra perspectiva de que não, de que a vulnerabilidade é o que nos conecta. E aí eu comecei a me perguntar, então, né, por que a gente está, então, baseado nesse relacionamento através da competição? E vendo o material da Brené, eu pude entender que é porque nós somos inseguros, né? E, assim, tem estudos que depois vão explicar, é um instinto de sobrevivência também, né? Durante muito tempo a gente teve que se proteger para nos manter vivos.
Então, a insegurança, ela quer o quê? Ela quer previsibilidade, ela quer controle, ela quer nos resguardar, né? Então, para nós ficarmos resguardados, a gente tem que tá dentro ali daquela caixinha previsível, que é dentro do controlável pela gente, né? E aí isso vai se destrinchar em diversas questões, que exige muita perfeição, não admite o erro. Então, isso vai resultar na forma como a gente se relaciona com nós mesmos e na forma como a gente se relaciona com o outro. Então, com nós mesmos, a gente passa a aprender que chorar é feio, por exemplo. Sim, é uma mensagem que está aí sendo passada inconscientemente, né? Então, a gente tem muita dificuldade... Calma aí, é que eu estou ouvindo meu eco. Agora parou. A gente tem muita dificuldade em ouvir os nossos sentimentos, em se conectar com o que a gente está sentindo, em expressar isso. A gente, quando erra, é muito crítico e punitivo com nós mesmos, né? Então, a gente não entende o que se deu para que aquele erro acontecesse. Não, a gente não admite. É muito difícil, assim, o auto-perdão. E também, outra questão que pode surgir é que a gente resiste por não se conhecer a fundo e por não saber qual que é a nossa própria motivação, a gente é guiado pelo que nos disseram que é certo. Então, esse padrão ele não considera, né, de fato, quem nós somos. E aí, isso, como a gente se relaciona com nós mesmos, como que a gente leva todo esse entendimento para a relação com o outro? A gente vai fazer da mesma maneira. A gente não vai saber escutar, né? Então, para desenvolver empatia, a gente tem que primeiro conseguir escutar nós mesmos. Se eu não sei fazer isso comigo mesmo, é muito mais difícil eu fazer com o outro. Então, numa situação, por exemplo, na relação de pai e filhos, a gente já pressupõe que sabe o que a criança está sentindo, ou sabe o que, sei lá, aquela criança que tá para ser adotada já passou. E a verdade é que a gente não sabe de fato, né? Então, para desenvolver essa questão da empatia, é muito também de dar voz para que o outro tenha espaço para colocar as questões que ele passou. E se a gente não admite o erro com nós mesmos, a gente também não admite o erro dos outros. Então, a gente é crítico e punitivo da mesma forma. Né? A gente educa pela punição, por exemplo, ou pela culpa, ou pelo medo. E, enfim, e aí... Tá, mas como então a gente faz para que como mudar a forma, né, de se relacionar, para que não se torne uma questão de permissividade? Como que eu posso criar uma criança sem utilização da punição, por exemplo? A CNV, o que ela propõe é essa questão dos pedidos e dos acordos, né? E pedido sempre considerando que a resposta possa ser não. Então, a punição, ela pode parecer que funciona, mas a longo prazo, ela não funciona. Ela pode funcionar a curto prazo e ela não está tendo uma aprendizagem por trás. Ela carrega uma obediência e uma culpa. Então, a criança, ela até pode fazer o que a gente está mandando, mas ela vai estar fazendo por medo, né? E aí tem até do livro da Jane, né? A Jane, né? Assim, Paula, que você falou da educação positiva, ela traz os 4 R's
né, das consequências da punição. Então, ela fala que uma das consequências é o ressentimento, e aí ela dá exemplos que a criança pode pensar, isso não é justo, eu não posso confiar em adultos. Aí a outra consequência é a retaliação. A criança vai pensar, eles estão ganhando agora e eu vou me vingar. A outra consequência é a rebeldia. Eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. E a outra consequência é o recuo e a dissimulação. Eu não vou ser pego da próxima vez. Ou a redução da autoestima, né? Eu sou uma pessoa ruim. Então, a punição, ela tem diversas consequências e pensando assim, qual a relação que os pais querem desenvolver com os filhos, né? A infância, ela dura um período curto, se for pensar no tempo de vida de uma pessoa, em que os pais vão ter a oportunidade de desconstruir um relacionamento. Que tipo de relacionamento que esses pais vão querer criar? O que fica? Qual a mensagem que fica quando se cria pela punição? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Elisama Santos, que ela tem um livro chamado Educação Não Violenta. E ela, enfim, vai trabalhar todas essas questões também. E ela tem um trechinho que é rapidinho que eu vou ler aqui. Então, vou começar. Enquanto a obediência pressupõe uma relação de hierarquia e desigualdade, na qual um se coloca em lugar de superioridade e o outro de submissão, a cooperação parte do princípio de que somos igualmente dignos. Enquanto a obediência desconsidera as vontades, sentimentos e necessidades do outro, a cooperação considera as necessidades de todos, entendendo que somos semelhantes. Os filhos crescem e somos, em consequência, demitidos do cargo de administradores da vida deles. Com sorte, dependendo da relação que criamos ao longo da infância, somos contratados para o posto de consultores. A nossa opinião passa a ser apenas isso, uma opinião. E é nesse momento que o autoritarismo mostra a sua fragilidade. A maioria de nós mentiu para os pais. Eles conhecem partes de nossa adolescência porque não havia na relação abertura para conversar sobre tudo o que acontecia. Ninguém contrata um consultor que quer mandar na empresa, menospreza as opiniões do proprietário e desconsidera os seus anseios e dúvidas. Enquanto temos crianças que se assustam e têm medo das ameaças e dos castigos, pode ser que se consiga então falar de obediência, mas a infância dura apenas 12 anos. Quando perguntam aos pais e às mães se querem que seus filhos tenham a mesma relação que eles têm com os próprios pais, a resposta é unânime: não. Então, eu achei esse trecho bem ilustrativo, né? Que demonstra como a educação pela punição, ela não se sustenta. E aí, qual que é o primeiro passo, então? O que a CNV propõe? Ela propõe primeiro a desconstrução dos rótulos, né? Os rótulos, eles carregam mensagens que é aquilo, não considera nada além da nossa expectativa. A gente já está colocando a pessoa numa caixinha e quando a gente faz isso, a gente está limitando a outra pessoa, né? Então, isso tanto em relação na relação com o outro, quanto na relação com nós mesmos. Se a gente tem rótulos de nós mesmos, isso vai dificultar também na relação que a gente tem com nós mesmos, né? Então, a gente, assim como precisa desconstruir os rótulos e as crenças que a gente carrega sobre nós, a gente precisa também desconstruir esses rótulos com o outro. E com a relação com a criança, a gente já vai, muitas vezes, com aquele pensamento de a criança não tem querer, criança... Enfim, a gente já sabe a gente já pensa, né, que sabe tudo sobre aquela criança e que sabe o que é melhor para ela. E até certo ponto, sim, mas a gente também precisa dar abertura para que essa relação se construa.
Então, se a gente já vai para essa relação pensando dessa forma, a gente já criou uma barreira ali que não vai ter espaço para escuta, né? Então, a gente precisa primeiro escutar. Claro que dá para fazer isso paralelamente, mas para a gente ter essa relação, construir esse relacionamento, a gente tem que primeiro escutar o que nós sentimos, o que nós necessitamos, qual que é o nosso pedido, que são esses os passos da CNV. Ele traz a observação sem avaliação, traz os sentimentos, as necessidades e o pedido. Isso tanto para a nossa escuta interna, para a gente entender o que a gente está querendo para expressar para o outro, quanto para quando a gente vai conversar com o outro e tem que escutar o outro. Então, isso não é da noite para o dia, assim, a gente tem uma forma de se comunicar e de se relacionar que é o oposto disso. A gente não sabe o que a gente está sentindo e a gente dá indiretas. Então, por exemplo, eu fico frustrada quando minha casa está desarrumada porque eu tenho a necessidade de organização. E aí eu vou ficar pro meu filho, sei lá, batendo panela, derrubando coisa, batendo porta, vou fazer tudo, menos chegar para ele e falar para ele, né? A gente tende a fazer isso, assim, não só com os filhos, mas com o marido, com amigo. A gente dá 1000 indiretas, mas não chega direto ao ponto, porque às vezes a gente nem sabe também qual é o ponto. Então, é um trabalho de reconstrução mesmo, de ressignificação, e aí isso vai se fazendo através dos gatilhos, por exemplo. Eu sei que determinada situação vai me deixar nervosa. Aí eu posso pegar e fazer sentar e escrever, sabe? Por que essa situação me deixou nervosa? O que eu tô sentindo? O que eu tô necessitando? Isso é um exercício que vai ajudar a gente a ter compreensão para depois conseguir chegar e falar para os filhos, então, né? Propor uma solução. E aí a criança, quando a gente faz isso, quando a gente chega, ao invés de falar, vai tomar banho agora, quando a gente passa a fazer acordos, expressar os nossos sentimentos, as nossas necessidades e fazer acordos, considerando o não da criança, claro que dentro de um limite, mas quando a gente faz dessa forma, a gente está mostrando para a criança que aquela relação ela é segura e ela considera o espaço do outro. E se a criança, uma relação é feita de trocas, né? A criança, claro que dentro do entendimento das idades, mas se a criança percebe que os pais também têm esse entendimento e cedem em algumas questões, ele vai passar a entender que, poxa, para minha mãe é muito importante a organização da casa e eu também sou beneficiado com isso. Então eu vou escolher porque eu quero contribuir com essa relação e não porque eu tenho medo e se eu não fizer eu vou apanhar, sabe? Porque aí se a gente passa para essa questão do medo, a criança não está aprendendo nada com aquilo, está fazendo pelo medo, está tendo uma percepção errada de uma tarefa que poderia ser feita em conjunto e poderia ser legal para todo mundo, e ele vai crescer, tipo, odiando, sei lá, o momento de arrumar a casa, porque toda vez que ele for arrumar a casa, ele vai lembrar que era uma tortura esse assunto lá com os pais. Então, a gente sai desse lugar do medo, né? E aí, quando a gente... Aqui eu tô falando de expressar as minhas necessidades para o outro, mas também tem o lado de ouvir as necessidades do outro. E aí eu saio do meu lugar e me coloco no lugar de quem escuta, né? E aí a gente costuma... O
Marshall, ele coloca os bloqueios, acho, desafios da escuta, que é o que a gente costuma fazer. Que, por exemplo, uma pessoa traz um assunto de carga emocional para a gente, quer compartilhar uma questão, né? E a gente não escuta, a gente já propõe soluções, a gente quer ser o salvador do outro, então, ou então compete pelo sofrimento, né? A pessoa veio trazer uma questão dolorosa, mas isso não é nada, você não sabe o que aconteceu comigo. E aí tira o foco do outro e passa o foco para você, né? Quando, na verdade, aquele momento não é sobre você, é sobre o outro, né? Então, tem muitos obstáculos aí, que eu acho que ele chama obstáculos da empatia, que de fato escute. A gente faça uma escuta ativa, nada mais é do que escutar. É não propor nenhuma solução, não fazer nenhum diagnóstico. Tá travando? Vocês estão me ouvindo? Então, que aqui apareceu que a internet está... Travou só um minutinho, um segundo. Acho que voltou. Tá, eu já estou concluindo. Então, essa escuta ativa, né? Então, se a criança ela traz um assunto de carga emocional, por exemplo, uma criança que sofreu racismo na escola, e aí ela vai trazer esse assunto para os pais. A primeira reação, muitas vezes, é de querer consolar, ou de querer achar uma solução, ou de querer, sei lá, não, você precisa ser forte. Quando essa criança, naquele momento, só precisa ser escutada de fato. Não que a gente não possa dar soluções e consolar, mas tem os momentos certos, né? Então, primeiro escutar. E aí, o que o Marshall traz é a questão de parafrasear. Então, da mesma forma, quando eu vou me expressar, eu toco nos pontos do sentimento, das necessidades e do pedido. Quando eu escuto o outro, eu vou tocar nesses mesmos pontos. Eu posso, então, chegar e falar para o meu filho: poxa, filho, esse momento está sendo... Como que você está se sentindo? Você está triste porque, sei lá, você tem a necessidade de consideração? E dar espaço para a criança abrir e conversar, sentir mesmo aquilo que ela está passando, né? Porque senão a gente passa a invisibilizar a dor, né? E cai naquele mesmo erro de que chorar é feio, que sentir é feio, e não dá nem tempo daquela criança sentir aquela questão. Então, é muito importante de desenvolver essa escuta, né? E tudo isso está baseado na questão da autorresponsabilização. Quando a gente sai do lugar de eu tô triste porque você fez tal coisa, a gente sai do lugar de culpar o outro pelos nossos sentimentos e passa a trazer a responsabilidade dos nossos sentimentos para nós mesmos. Então, eu tô triste porque eu tenho uma necessidade X e você fez tal coisa sem julgamento, né? A gente não vai falar porque você sei lá, atrás dos rótulos tem muitos julgamentos, então a gente tenta não observar sem avaliar. Então, eu vou falar o que de fato aconteceu, porque você deixou, sei lá, o sapato na sala, enfim, eu tô pegando um exemplo meio ruim, mas para diferenciar a questão da observação e do julgamento, né? E aí eu tiro o peso das costas do outro e trago essa responsabilidade para mim, mas também tendo a consciência de que as necessidades elas são construídas de forma conjunta e tem muitos pesos nisso, né?
muitas contribuições externas para a construção das necessidades. Então, também não é uma questão de se culpar e trazer esse peso para a gente, não, eu sou responsável por tudo. Não é isso também. É mais uma questão da gente trazer esse olhar e assumir as rédeas, né, da própria inteligência emocional, assim. O que eu tinha para falar da CNV era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta. Assim, que acho que vale a pena ficar bem claro que esses caminhos que nós apontam são caminhos que vão exigir de nós muito empenho, muita paciência, muita sabedoria, muita clareza de que é isso que a gente quer, porque é muito mais difícil se educar desse jeito do que se educar com castigo, se educar privando o outro de direitos, é muito mais complicado, né? Só que se nós queremos educar nossos filhos entendendo que eles estão se desenvolvendo a longo prazo, a gente está trabalhando nas bases deles, a gente tem que ter mesmo esse empenho, né? É lógico que às vezes você está cansado, você fez um monte de reunião, você chegou cansada, você foi demitida, mas mesmo assim você precisa entender e não sair do seu papel daquela relação. Você é o adulto, você é o par mais avançado de experiências, apesar de todos terem os mesmos deveres e direitos. Você tem mais experiências, então você está encabeçando aquela relação. E você tem... Por isso que é bom pensar muito se quer ser pai e mãe, né? Por isso você tem que ter bastante certeza, porque não dá para, no meio do caminho, largar a mão, né? Por isso que é bom alimentar bem essa reflexão e ter certeza de que é assim que você quer educar. Então, até eu falo para os meus filhos, né? Eu tenho uma filha que vai fazer... Tenho 15 e 12, né? Eles já estão para fazer aniversário, os dois. E eu tenho essa opção de fazer educação positiva com eles desde sempre. É muito mais difícil. É muito mais difícil, porque eu sei que todas as vezes que eu tive, né, por conta né, poxa, aconteceu alguma coisa, eu tive vontade de dar um tapão no filho meu, eu sabia que esse tapa era a expressão de uma raiva minha e não era uma medida de educação para os meus filhos. Então, eu tive que, ao longo da educação com os meus filhos, desenvolver um autocontrole que é bem... para mim foi ótimo. Hoje que já faz 15 anos que eu sou mãe, então hoje eu estou numa outra condição. Mas no começo, quando eu queria que as coisas acontecessem na hora, que eu queria ser obedecida, e que aí eu entendi que não era isso que de fato que eu queria, eu desconstruí em mim todo esse imaginário de que meus filhos seriam educados se eles fossem obedientes, né? Quando eu sei que sim, que eles precisam ser boas pessoas respeitosas, mas que têm direito a ter opinião e que falem as suas opiniões com educação e com respeito, né? E que o quanto isso... Hoje, depois de 15 anos, tantas pessoas, familiares, amigos, falavam, mas o quê? Você educa desse jeito? Hoje eles veem, nossa, realmente, valeu a pena. Mas, mesmo assim, eu sei que ainda tenho muito trabalho pela frente, né? Uma coisa que eu ia falar, que eu esqueci, o Marshall, ele fala que por trás de toda expressão violenta existe uma necessidade não atendida. E dessa questão, né, dos pais terem acesso a esse conhecimento e terem essa maior responsabilidade para com os filhos, né, para ouvir, uma vez que são adultos e, enfim. É muito importante esse entendimento, porque muitas vezes as crianças elas vão se expressar de forma violenta, porque é o que normalmente se faz na sociedade, né? A gente, mais uma vez, não foi educado sabendo se expressar dessa outra forma. Então, por exemplo, o que pode acontecer, e
provavelmente vai, porque eu já falei para os meus pais isso, mas é muito mais no sentido de querer chamar a atenção para uma outra questão do que, de fato, ser o que a gente fala, né? Então, por exemplo, a criança que vem pela adoção, vai chegar algum momento que ela pode, por exemplo, falar para os pais: você não é meu pai, você não é minha mãe. E isso vai pegar na ferida dos pais. Mas os pais, é aí que eles têm que ter esse entendimento e têm que estar com esse equilíbrio emocional para entender que aquela criança não está querendo dizer aquilo, ela está expressando uma outra questão através dessa forma agressiva que ela encontrou, que por trás daquilo existe uma necessidade não atendida, existe um sentimento. Então, os pais têm que saber diferenciar essas expressões violentas que vão acontecer nesse sentido de escutar mesmo o que o outro está trazendo, porque senão acaba que os pais levam para o pessoal isso e não passa mais a ser sobre a criança, passa a ser sobre eles. E aí você está cuidando de você não está cuidando do que aquela criança te trouxe, né? Então é muito importante ter esse entendimento. E é um projeto a longo prazo, volto a dizer. Educar filhos é um projeto a longo prazo. Nós teremos alegrias quase que diárias, teremos desesperos quase que diários, mas é um projeto a longo prazo. Tá? Paula, tem uma pergunta que eu acho importante. Tem várias aqui. Acho que a Marilza vai querer ver as perguntas. Como é que é? Então, queria agradecer a vocês, né? Foi ótima a explanação. A gente está com vários elogios aqui no chat a vocês. Foi muito boa e até assim, me surpreendi até com a proximidade das teorias aí, né? Do embasamento de vocês, da comunicação não violenta e educação positiva, como que realmente elas conversam, né? A educação positiva, na verdade, ela não é uma novidade, né? Ela começou em 1920 com 2 psiquiatras, né? O Adler e o Dreichels. E aí, assim, para o Adler, toda criança, ela merecia ser respeitada. Só que ela aprendia a ser respeitada pelo modo respeitoso do adulto, né? Então, assim, é isso que a gente vê hoje, né? O que a gente consegue ser, o nosso possível, né? Que eu acho que não é só o filho possível, como vocês falaram aí, assim, o pai que é possível, né? A mãe que é possível. E para que a gente tenha consciência disso, né? Dessas possibilidades que a gente tem como pai, como mãe, para esse filho também poder desenvolver o seu potencial, como você falou, né? Que o Dreichels também falava que toda criança mal comportada, na verdade, ela era uma criança pouco encorajada, né? Isso significa o quê? Muitas vezes a gente não conhece o nosso filho, né? A gente não permite, pelo nosso exemplo, pela nossa forma de ser, de não falar, de não se manifestar e tal, a gente também não percebe que esse filho não se expõe, não se manifesta, né? Enfim. E aí a gente deixa de encorajar, de incentivar quem realmente ele é, o que ele poderia estar desenvolvendo, né, na vida. Então, acho que uma questão também da comunicação positiva, que é muito relevante, é a questão da empatia, né? Que no caso da parentalidade como um todo, mas assim, no caso da adoção, essa questão da empatia com esse histórico que essa criança traz, com essas vivências que ela traz, que você não vai saber explicar muitas vezes, né, Maria Amélia? Um comportamento, um rompante que a criança vai ter, uma atitude violenta. Às vezes não se justifica no contexto atual, mas ela teve um histórico anterior, né? E a gente vai ter que ter empatia, compreensão para ter essa proximidade, saber ouvir. Como o Schettini e a Sofia, semana passada, falaram, né, dessa questão de que o saber ouvir já é uma forma de você falar, de você se apresentar para o outro positivamente, né? O saber ouvir é você já comunicar que você, eu estou aqui para você, né? Se o outro perceber que ele está sendo verdadeiramente ouvido, já é o primeiro passo para uma boa comunicação e uma boa relação, né? Então, enfim, acho que foram vários pontos bem importantes que vocês colocaram. Diga, Paulinha.
E assim, o saber ouvir, mesmo que... E entender, isso que eu volto a dizer da incompletude, né? Então, por mais que você se exercite, que você se exercite, que você pratique a educação positiva, coloque em prática a CNV na relação sua com seus filhos, que você tenha a consciência de que o tempo todo, sem se estressar, lógico, né, com isso, que você vai ser o melhor possível, né? E que o melhor de hoje não é o melhor de amanhã e que não será o melhor de depois de amanhã, que a gente está em passos de evolução. Então, por exemplo, eu tenho então essa minha prática com os meus filhos, vou te dar de exemplo. Eu sempre eduquei à medida do meu possível os dois assim. E ultimamente meu filho, que está para fazer 12 anos, só sabe dizer, mas você não me escuta. Eu escuto ele o tempo inteiro na minha cabeça. Você não me escuta, você não me escuta, você não me escuta. E aquilo começou a me incomodar, porque quando vira uma fala recorrente, você sabe que não é uma queixa pela queixa. É alguma coisa que realmente está travancando a nossa relação. E aí, então, eu fui ler um pouquinho o que é esse... que eu estou escutando, eu estou ouvindo. E aí, eu aprendi que escuta ativa é quando você escuta o outro e dá para ele e você permite que ele tome decisões sobre o assunto. Eu só escutar para ouvir não é escuta. Então, eu entendi, por exemplo, que meu filho, mesmo praticando isso há 12 anos com ele, que ele dizia, você não me escuta. Porque eu escutava o que ele estava dizendo, mas eu dizia, tá, eu te escutei, mas agora você vai fazer o que você tem, entendeu? Eu não dava para ele o exercício da autonomia. Então, como o tempo todo, a gente tem que ficar nesse trabalho de autorreflexão. Por isso que tem que ser uma decisão. Decidir ser pai e mãe e decidir por uma educação nas bases do respeito, um exercício de autorreflexão contínuo. Com certeza. A gente tem algumas questões aqui, então. Vamos ver aqui. A primeira que a gente teve foi da Luciana. A Luciana, ela pergunta qual o papel das famílias por adoção, no sentido de respeitar a história anterior da criança, do adolescente, com a sua família de origem. E como é a relação das famílias por adoção com as instituições de acolhimento, família acolhedora, durante o processo. Existe um protocolo? Existe a possibilidade da família por adoção ter contato com a família de origem? Posso responder, Mari? Então, assim, quando as relações elas devem ser baseadas na transparência e no respeito. Todo filho adotivo tem direito a saber a sua história. Então, volto a dizer, ele é um ser de direitos. Ele tem direito a esta história. A Maria Carmen Barbosa, ela fala muito da questão que nas relações transparentes, os limites são os muros transparentes. O que eu quero dizer com isso? Saber da história anterior da criança, ela tem esse direito e os pais precisam trabalhar com isso, o que eles souberem e puderem dizer, tirando os detalhes sórdidos, né, por uma questão de respeito, porque às vezes existem vários detalhes sórdidos que não precisam ser né, falados dependendo da etapa de desenvolvimento que essa criança tiver. Que vocês coloquem limites no sentido, ele tem direito à história, você vai contar o que você sabe, mas quando ele alcançar a maioridade, ele tem direito a entrar em contato com a documentação. Então, se ele quiser saber mais coisas sobre essa família de origem, que ele saiba que ele pode ir e você pode ou não acompanhá-lo nessa busca. Em São Paulo, não existe nenhum tipo de protocolo de relação da família adotiva com o abrigo, né? Se ela está falando, essa pergunta foi durante a aproximação, nesse sentido, cada abrigo tem a sua maneira de fazer, né? E é muito peculiar. E sobre a questão se a família de adoção se relaciona com a família de origem, a lei não prevê essa relação, né? A partir do momento que aconteceu a adoção, essa relação ela é com a família adotiva, né? Agora, hoje a gente sabe que
Se for uma família acolhedora e houver um tipo de possibilidade, aí são os arranjos, mas a lei não prevê esse tipo de interseção. Paula, essa adoção é uma adoção aberta, né? E essa adoção nós não temos no Brasil. Nos Estados Unidos tem essa adoção. Sim. Em alguns outros países, mas aqui no Brasil não tem. A lei não pode, o que pode acontecer é depois que ele, né, possa olhar o processo dele, ele entra em contato... Depois da maioridade. Da maioridade. E aí ele pode ter esse contato, conviver. Uhum. A outra questão é o que podemos dizer sobre o perfil idealizado da família pelo olhar da criança, considerando principalmente as adoções necessárias. Adoções necessárias são as adoções das crianças mais velhas, né? Interraciais, mais velhas. Vou dar um exemplo para vocês, né? Meu irmão Rafael viveu uma situação de vulnerabilidade extrema, foi adotado com 7 anos, né? E quando a gente estava fazendo a aproximação dele no abrigo, ele falou assim para minha mãe: se vier alguém mais rico, eu vou embora, né? Então, Aquela sua mãe, né? A minha mãe ficou... como ela já tinha uma certa experiência, ela até conseguiu levar na boa. Mas eu imagino quem tá numa situação de mais fragilidade. Minha mãe não estava, mas... né? E ela conta isso super... E eu lembro dessa cena. E aí minha mãe riu para ele e falou assim: sinto muito, Rafael, agora você é meu filho. Você vai ter que aprender a andar de escorte. Eu lembro que ela ainda falou: você vai ter que aprender a andar de escorte. Então, assim... Conforme a criança vai ficando mais velha, dependendo da história dela, dependendo do tempo de abrigamento e as relações que as crianças têm com essa fantasia, porque elas também vão criando, então, uma fantasia dessa família. Só que no abrigo, normalmente, elas têm acompanhamento psicológico, né? Que já vão, então, desde o momento da aproximação com a família adotiva, trabalhando essa questão das fantasias. Tirando aquele primeiro momento, que é sempre um momento de encantamento, igual um namoro, né? Naquele primeiro mês que você, né? Você acha que vai ser aquela relação perfeita e depois as pessoas vão se conhecendo e percebem que as relações precisam ser relações possíveis. Com a criança não vai ser diferente. Ela também vai ter que enlutar essa família, né, que ela fantasiou. E assim como o adulto, talvez ela faça isso com tranquilidade, consiga fazer enlutar e passar por esse processo e ficar bem. E talvez ela precise de uma ajuda especializada, né? Mas acontece do mesmo jeito, ela é uma pessoa igual nós, né? Todos somos pessoas e todos passamos por esses processos. O que vale a pena, o que a gente está na vantagem é que a gente sabe que ela vai passar por isso, né? Então, que a gente tenha também um pouco de uma dose extra de paciência nos dias que ela tiver no momento que ela se depara com a necessidade de fazer esse luto dessa fantasia que ela teve durante tanto tempo. Então, a outra questão, que é do Marcelo, ele fez 2 comentários, assim, dá para perceber a dificuldade dele de entender como essa educação, que não é por punição, não é por recompensas, como que isso vai realmente estabelecer limites, né? A preocupação do pai de ter um filho que vai crescer sem limites, né? Então, ele pergunta, a partir de qual idade é possível negociar acordos? Quando sei que a criança tem o entendimento e a compreensão? Eu não vejo que uma criança de até 2 anos, por exemplo, entenda isso. Ele coloca. Quer responder, Mari? Posso começar e você me ajuda? Pode começar com coisa. Tá. Então, assim, a criança, ela desde muito... Ela depende, quanto menor ela for, mais dependente dos pais ela será. E, portanto, mais dependente do exemplo desses pais
ela vai ter mais, né? Mais dependência desse exemplo e vai absorver mais esse exemplo. O que acontece? Antes, nós não conseguíamos compreender que crianças ainda muito pequenas conseguem e precisam ser encorajadas para a autonomia, inclusive para o exercício dos acordos. A criança, quanto menor ela é, mais ela vai fazer exercícios de acordo e assim, conforme ela for ganhando maturidade, for ganhando linguagem, melhor ela vai ter, mais condições ela vai ter para, de fato, pensar e participar dos acordos. Então, uma criança muito pequena, até 3 anos de idade, ela pode sim fazer, ela consegue fazer pequenos acordos. A gente tem na escola exemplos de pequenos acordos, né? É porque ela já desenvolveu um pouco a linguagem, ela já conhece um pouco de verbalização de sentimentos. No caso das crianças surdas, né? Elas conseguem ter verbalizações, elas conseguem se comunicar com linguagem não verbal, né? Assim como os bebês. E aos poucos, então, nós vamos fazendo exercícios de autonomia. Então, por exemplo, uma criança muito pequena, de 1 ano e meio, fazendo um exercício de autonomia simples, parece uma bobagem, mas assim, você coloca 3 roupas em cima da cama. E aí você diz, qual roupa você quer vestir? É um exercício de autonomia. Você pode pensar, nossa, uma criança tão, ai, que frescura. Não, são exercícios. Ela vai começando, então, a perceber que ela pode fazer escolhas. Um outro exercício de autonomia. A criança sentou na mesa e naquele momento ela não está se sentindo muito bem e não quer fazer a refeição. Não consegue fazer a refeição. Antigamente, a gente podia brigar com a criança, entuchar a comida na boca da criança. Agora não, a gente encoraja, tenta incentivar para ver se essa criança faz a alimentação ali junto com todo mundo. Se nós percebemos de fato que ela não está bem, então a gente faz pequenos acordos. Então tá bom, você não vai comer agora essa sua comida, eu vou guardar essa comida na geladeira, quando você estiver com fome, eu vou esquentar e você vai comer essa mesma comida. Houve um respeito e houve um pequeno acordo, um exercício de acordo. Isso a gente vai fazendo cada vez mais. É lógico que a partir dos 7, 8 anos, a criança já está com as suas capacidades cerebrais de desenvolvimento um pouquinho mais avançadas e ela consegue ter uma percepção melhor. E ainda melhor ainda a partir da pré-adolescência. Então, são etapas. Você precisa conhecer um pouquinho de etapas de desenvolvimento para você entender como você vai fazendo exercícios de autonomia e exercícios de acordo e de comunicação e de diálogo com a criança para que ela vá conseguindo ir cada vez mais num crescente da evolução, do desenvolvimento. Eu queria dar um exemplo também, depois que a criança fica um pouquinho mais grandinha, que aí dá para você já estabelecer acordos verbais mesmo, né? Então, ao invés de você chegar e falar, olha, eu quero, né, normalmente a gente fala dessa forma, não, vai tomar banho agora. Ao invés de fazer dessa forma, chegar e falar, olha, eu gostaria... A gente está vendo que a criança, sei lá, está entretida no videogame e ela precisa tomar banho. Então, a gente já vem antes estabelecendo esse acordo com ela, considerando que naquele momento, realmente, imagina, colocando no lugar da criança, eu estou jogando, chega alguém gritando que eu tenho que tomar banho agora. Eu não vou querer parar as coisas que eu estou fazendo para fazer o que a pessoa mandou, sendo que ela não está considerando, né, que eu estou ali entretido e não está considerando a minha individualidade. Então, é diferente quando a gente faz dessa forma. Eu gostaria que você tomasse banho, sei lá, antes do jantar. E ainda vai demorar umas 4 horas para que isso aconteça. A gente pode combinar que daqui 1h30 você vai parar seu jogo e aí escutar o que a criança tem, porque é isso, você está escutando o que ela traz, né? Quais são as vontades e necessidades dela. E claro que a gente não vai permitir que ela faça só o que ela quer, não é isso. A gente está estabelecendo acordos
e já está estabelecendo coletivamente as consequências do não cumprimento dos acordos. E aí, se aquela criança não cumprir com aquilo, ela, junto com você, já sabe o que vai acontecer, porque vocês combinaram previamente isso. E eu acho que dessa forma funciona bem melhor e não precisa partir para punição e nem para uma exigência de uma vontade que a gente quer que se cumpra imediatamente. Se você quiser dar algum outro exemplo, Paula? E assim, vou dar falando um pouquinho de autor, quem quiser conhecer, se fala de autonomia dos bebês, é a Amy Pickler. Ela vai falar bastante da questão das autonomias dos bebês. E a Maria Montessori também. Isso, elas são da mesma. Sim. Então, vamos voltar no exemplo do videogame. Então, eu tenho meu filho que está bem nessa fase. E outra, é muito importante, quando você na família monoparental, você é casal, seja casal, tanto faz, casal, homo ou hétero, é importante que os dois estejam de acordo de educar os filhos da mesma forma, porque isso vai trazer um estresse um pouco para a relação, porque cada um vem de uma história, de um determinado modelo de disciplina na família, e isso pode trazer um estresse mesmo para essa relação. Então, quando os dois estão de comum acordo que a relação vai ser baseada no exemplo, no respeito e entendendo que todos são seres de direitos, esse estresse tende a ser trabalhado e diminuído bastante. Então, por exemplo, a Maria Amélia trouxe a questão do videogame. Então, poxa, quer dizer então que eu não posso chegar para o meu filho e falar, vai tomar banho agora? Isso não é um limite? Não, isso não é um limite, isso é uma ordem. A gente também precisa entender qual é a nossa percepção da relação limite e autoridade, né? Então, assim, eu chegar para o meu filho e dizer assim, que, filho, você precisa tomar banho, então você tem que ter as regras da família, né? Que essas regras sejam claras. Então, todo mundo tem que tomar pelo menos um banho por dia. O banho tem que ser tomado num horário que as pessoas estão acordadas para não acordar o outro, de repente, fazendo barulho no banheiro. Então, assim, tem algumas regras. E dentro dessas regras, se conversar e se fazer contratos de convivência mesmo. Isso vai diminuir muitos problemas. Contratos de convivência são limites. Então, é assim que os pais estabelecem limite com seus filhos. Contratos de diálogo, de conversa, vamos nos entender. Então, por exemplo, eu não gosto que o meu filho Eduardo tome banho. Eu queria que ele tomasse banho durante o dia. Ele gosta de tomar banho durante a noite. Tá bom, então a gente chegou num acordo. Tá, então você vai tomar banho até 8 horas da noite, tudo bem? Tudo bem. Então, às vezes ele entra no banho 7h58. Tem vezes que ele entra mais cedo, mas ele está dentro do acordo. Se ele não cumprir o acordo, aí, dependendo, eu não fiz, na questão do banho, nós não fizemos um acordo de sanção, mas aí eu já dou uma lembrada, normalmente, já deu o horário, ele volta, porque nós previamente já tivemos esses contratos de convivência. Então, são exercícios que a gente vai fazendo e tem que ficar lembrando eles algumas vezes desses contratos, dessas pequenas regras que foram combinadas e às vezes eles fazem de boa, sem precisar lembrar, né? A outra questão também é do José Maria, né? Os dois modelos trazidos exigem muita preparação para uma aplicação de vida diária. Como atrelar isso com o modelo trazido pela escola? Modelo tradicional, será que ele está se referindo? Está falando assim, que as duas abordagens propõem uma nova forma, né, de lidar com o filho, de educar o filho, e o modelo tradicional da escola normalmente é outro. Então, ele quer saber como lidar com isso, assim, dentro de casa é um esquema e o que vem da escola é outro. Aqui a gente tem tido um movimento bem interessante que as escolas, eu moro na cidade de Valinhos, elas têm trazido pessoas para conversarem com os pais, porque a educação tradicional, ela
falhou, ela não está conseguindo resultados bons, né? Porque os filhos, eles, a gente brinca, eles se travestem de educados, viram as costas e fazem o que eles querem, né? Então, por isso, os pais se surpreendem com quando conhecem esse filho e falam, nossa, estou lidando com um desconhecido. Então, essa queixa fez com que as pessoas começassem a procurar a escola como um local de debate e de troca de ideias mesmo, para que a educação ela comece a tomar um caráter um pouco mais progressistas. Apesar de que existem até escolas aqui, também na cidade de São Paulo, escola para pais, que a gente chama, né? A PUC tem uma escola de pais, que é a universidade, tem outros grupos agora, por exemplo, tem a Vinculab, que trabalha com essas questões de oficinas para pais e filhos, para tratar essas questões de uma educação um pouco mais progressiva, educação positiva. Esse é o trabalho que tem feito. Agora, quando é completamente... quando há um abismo muito grande na expectativa da escola de disciplina, da expectativa não, do jeito que se ensina, né, do ensino tradicional, o ensino da sua família, é melhor que você procure uma escola que combine mais com seus valores. Esse é o ideal. Uhum. A gente tem mais uma questão. Se alguém ainda tiver aí alguma questão para fazer, gente, no chat, a gente tem uma última aqui. Quais conceitos ou estratégias vocês podem nos apresentar baseadas nas teorias citadas sobre a escuta e tomada de decisões coletivas? Pensemos objetivamente numa família de pai e mãe com filhos biológicos e adotivos. Conceitos e estratégias. Então, pensemos na minha família, né? Com filhos biológicos e adotivos, pai e mãe. Tá. Bom, estratégias. Eu acho que é a primeira estratégia, a Maria Amélia, a gente conversa junto, né? Primeira estratégia de ter o hábito da conversa. Fazer as refeições juntos, pelo menos uma refeição diária, e que durante essa refeição a televisão esteja desligada, que vocês conversem sobre o dia a dia de vocês e que um escute o outro. É uma estratégia. Outra estratégia, que os pais tenham para cada filho um tempo semanal de pelo menos 20 minutos, de 20 a 30 minutos para cada filho só individualmente. Para que o pai e a mãe desenvolvam com aquele filho e consigam focar o seu olhar para conhecer quem é aquela pessoa que está se desenvolvendo ali. Então, nem que eu pegue, eu vá, olha, hoje quem vai comigo no mercado é a Paula. Então, a gente conversa eu converso com ela sobre os assuntos que ela quer conversar, enfim. Amanhã, quem vai comigo em tal lugar é outro filho, para que cada um você conheça individualmente os filhos. Os Mormons, se eu não me engano, têm esse hábito e eles têm muitos filhos normalmente, de que por semana eles dedicam 30 minutos para cada filho. Essa é uma estratégia que eu vi numa série que eu assisti com eles e que foi muito interessante e que eu tenho feito em casa. É bem, bem bacana. Outra estratégia, que você consiga estabelecer contratos para cada filho dentro das suas necessidades. Existem tratos que são para toda a família e existem as especificidades de cada filho, né? Então, por exemplo, o que é geral? Nessa casa, ninguém dorme depois da meia-noite, por exemplo, porque eu levanto para trabalhar às 6 horas, por exemplo. Então, se sente e se conversa na hora da refeição, ou se conversa mesmo no momento, se marca, né, para se conversar. Outra estratégia baseada em teorias que a gente citou, o hábito de a gente ter programas em família, né, o hábito de vocês sentarem em família, escolherem um filme uma vez por semana para assistir,
o hábito de vocês, no final de semana, por exemplo, um final de semana, uma refeição do final de semana, uma pessoa escolhe o que vai comer para toda a família comer e faz essa refeição junto com quem está acostumado, o filho, né? E a filha prepara aquela refeição para a família toda. Outra estratégia, tem famílias que fazem a noite de jogos, né? Uma vez por semana, um jogo tipo Uno, Banco Imobiliário, cara a cara, jogo da mesada, enfim. Senta e joga em família, faz um jogo em família. Jogar é uma estratégia muito interessante, porque se lida com expectativas e frustrações. Aprender a ganhar e aprender a perder. Muito importante que façam jogos, se joguem os pais e os filhos e que se ajudem nessa manutenção, né? Também tem uma outra estratégia, as caixinhas, né? As caixinhas das tarefas, as caixinhas dos sentimentos. Então, dá para fazer... Vocês colocam, então, um dia diferente, cada um coloca escrito numa caixinha, uma tarefa, e aí cada um tira, e um faz a tarefa do outro, para aprender a se pôr no lugar do outro, um exercício de empatia. E uma outra estratégia também, principalmente para as crianças pequenas, é o carômetro, né? Então, tem as carinhas com vários tipos de emoções, por exemplo, você deixa grudado na geladeira para ensinar a criança a nomear o sentimento que ela está tendo. Então, ela olha lá e ela vai... Até na internet tem, qual o seu estilo Mona Lisa de hoje aí? Tem, né, várias carinhas, né? Enfim, para que ela comece a olhar e identificar como ela está sentindo. É uma outra estratégia. Eu acho que eu já falei algumas, né? Sim, eu queria propor também. Tem a mediação de conflito, mas aí é uma ferramenta utilizada para quando já se chegou num conflito, né? Só que ela, para resolver, ela busca ouvir todos os envolvidos e ter esse processo de tomada de decisão conjunta. Eu não sei muito bem, me aprofundei muito bem nela, mas acho que, de repente, buscando isso, pode ter algumas estratégias bacanas para essa tomada de decisão conjunta. E tem também uma outra que é na verdade, planejamento colaborativo, né? Tomada de decisão e planejamento colaborativo, que chama Dragon Dreaming, mas aí tem um outro foco que é na questão dos projetos mesmo, mas se a pessoa quiser se aprofundar, acho que dá para também tirar boas referências daí e trazer para o contexto familiar, né? Mas basicamente todas vão fazer esse processo de escuta mesmo dos sentimentos e necessidades de todos os envolvidos, do que cada pessoa quer propor para a decisão e colocar isso, né, na roda para que seja tomada uma decisão em conjunto. E para complementar as dicas que a Paula já trouxe também. E assim, se eu puder dar acho que é uma dica também. Existe, até coloquei quando a gente conversou sobre a reunião de hoje, uma filosofia africana, né, uma frase que fala assim: eu sou porque nós somos. Eu acho que se a gente pudesse ter um quadrinho para todo mundo da casa ler todo dia, para entender que nessa família eu sou porque nós somos, vai ajudar muito. Todo mundo vai se fortalecer de uma maneira afetiva e entender de que existe uma colaboração, uma corresponsabilidade no que eu sou, na vida que eu vivo e na harmonia que eu ofereço e pratico dentro da relação dentro de casa, né? Uhum. Certo, meninas, não temos mais questões. Queria muito agradecer a vocês a disponibilidade. Foi ótimo o bate-papo. Eu acho que todo mundo pôde usufruir muito pelos comentários aqui, como eu vi. As questões também, acho que foram bem elucidativas, né? Você respondendo com essas questões práticas, eu acho que os pais precisam muito disso, né?
dessas dicas mesmo de como aplicar numa rotina diária. Foi muito bom. E como eu acho que essa pandemia ainda vai se estender, vocês podem ficar preparados, já pode preparar o próximo assunto, que qualquer hora vocês vão ser acionadas de novo. Né, Sossô? Sim, sim, sim. Elas foram aprovadas, cara presidente? O que você acha? Pois é, já foram aprovadas. Já tem a plaquinha de patrimônio. Uma outra... Paula, tem uma dica que eu usava muito com os meus filhos, né, quando eles eram pequenos, quando tinha um tempo para tomar banho, eles estavam vendo desenho, alguma coisa assim, ou era até o desenho terminar, ou eu colocava aquele reloginho de cozinha para dar o tempo, e aí na hora que despertava era o tempo que eles podiam estar, né, assim, eles iam brincar até aquele momento que despertasse o reloginho. Aquele momento eles tinham que parar, e daí eles iam fazer, ou tomar banho, ou jantar, ou almoçar, alguma coisa, né? Mas alguém perguntou para a criança pequena, e criança pequena ela tem que usar da concretude, senão ela não entende, né? Então, o que a gente puder fazer de concretude, eu acho legal, né? O carômetro, essa frase, eu acho que é tudo muito interessante, né? Então, é isso, né? O nosso muito obrigado. E aí eu acho que tem uma coisa que o grupo gostaria muito, que é vocês, né, numa outra situação, falar um pouco desse dia a dia de uma família em que tem filhos adotivos e filho né, biológico. Acho que isso é muito interessante, eles sempre questionam muito, né, porque uma família com 14 filhos não é fácil, né? Eu lembro muito que há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, logo que começou o Aconchego, teve uma das primas de vocês, que acho que ela estava fazendo vestibular para medicina, que ela ficou... Tatiana. A Tatiana. Tatiana, isso. Tatiana ficou na minha casa. E aí era muito engraçado, porque ela dizia, porque são 10 lá na casa dela, se não me engano, não é isso? E as pessoas sempre perguntam, nossa, mas como é isso? Né? Como que é na hora de almoçar, na hora, né? Como é que é esse negócio? E aí ela falava tamanho assim, da panela. Minha mãe sempre tamanho da panela. Tamanho igual. E aí ela falou que a vontade dela era... Tinha uma hora que a vontade dela era dizer assim, não, é o seguinte, lá em casa um dia come a metade, no outro dia a outra metade come, sabe assim, para falar, dar Faz umas rodízio. respostas, faz rodízio para dar, porque são essas perguntas, né, que as pessoas ficam no prático, no concreto, claro que tem essa curiosidade, mas tem um lado de como lidar, né? Como que é isso? E normalmente, se a gente for pensar, quase todas as famílias que quiseram ter filhos, muitos filhos, já usam de alguma maneira essa educação positiva há muito tempo, sim, e essas dicas, sim, né? Sim, de sentar, de conversar, de ter um momento para essa troca, porque senão realmente vira uma guerra, né? Vira uma guerra, né? Vira dormitório. Então, acho que, né? E vocês realmente têm uma família, né? Que consegue lidar com os entraves, né? Que eu acho que é isso que é legal. Não adianta dizer, a família é perfeita. Não, não é perfeita, né? A família é possível e a gente consegue levar dessa maneira, né? Então, acho que é muito legal, muito obrigada, realmente, né? Já tem a plaquinha de patrimônio, né? Vocês já estão aí, mas é muito gostoso, muito obrigada mesmo. Né? Eu acho que a gente pode aproveitar e fazer a chamada para da semana que vem, aproveitando que as pessoas ainda estão aqui,
né? Certo, certo. A gente tem buscado, como eu falei no início, promover esses encontros semanais. Então, no próximo sábado, às 17 horas, a gente vai ter uma profissional doutoranda em psicologia aqui da UNB, onde ela vai estar falando das questões da parentalidade. Não, é na outra, no dia 7. No próximo, dia 4. Dia 11 é a área. Ah, tá, já foi trocar. Isso. Dia 4 então, é tá. a Ana Luísa. Ela iria falar nesse, né? Aí ela pediu para trocar. Tá. Sábado que vem ela vai falar das questões de parentalidade versus as questões raciais, que foi o que eu estava falando com a Maria Amélia no início, né? E motivou a gente a estar trazendo mais, né? Então, a própria mãe de vocês, né, comentou que a Letícia, quando era pequenininha, né, essa coisa de ir na feira com a Cíntia e tal, a Cíntia muito branca, a Letícia negra, e a Letícia pediu para chamar de tia. Ai, mãe, posso te chamar de tia, né? Porque na rua fica todo mundo olhando, fica todo mundo, né? Me incomoda esse olhar das pessoas, né? E a gente tem pais aqui que a gente acompanha que também trazem essa coisa do incômodo do filho, assim, de se perceber tão diferente do pai, seja na cor, seja no tipo do cabelo. Então, essa coisa de ajudar a criança também a ter uma autoestima melhor, né? E se empoderar desse lugar, dessa aparência, enfim, das questões de gênero, de raça, né? Das questões de raça dela. Amar a sua negritude, né? Isso. A importância de amar a sua negritude. Amar a negritude, exatamente. Então, a Ana Luísa vai estar falando dessa parentalidade possível na realidade atual, frente às questões raciais. Então, quem puder, sábado que vem, às 17 horas, a gente vai estar aqui de novo. Tá bom? Ok. Obrigada pela oportunidade. Bom descanso para todo mundo. E a gente volta a se falar, então, qualquer dia. Tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Acho que é a sua. Tchau, tchau. Obrigada.